Entre os protistas, um grupo que é bastante estudado, que é bastante relevante para a gente, é o grupo que a gente vai chamar de protozoários, tá? Esse nome não tem nenhum valor taxonômico, ele só vai ser tratado também como coletivo, como um agrupamento de organismos semelhantes, né? Qual que é a semelhança? Como é que são os protozoários? Como é que a gente define esse grupo, esse coletivo de organismos? São organismos eucariontes, então, que têm núcleo e organelas membranosas. São todos heterótrofos, ou seja, que não produzem o próprio alimento, as próprias moléculas orgânicas. São unicelulares, então formados por uma única célula. Só que eles podem viver isolados ou formando colônias. Essas células ainda podem se agrupar, tá? Então, definição de protozoário: eucarionte, heterótrofo, unicelular. Essas três características. Onde eles habitam, né? Quais são os locais onde a gente vai encontrar os protozoários? Todos eles. A gente vai encontrar em ambiente aquático, seja de água doce ou seja marinho, em ambiente terrestre úmido. Podem ser espécies parasitas também, assim como podem ser espécies de vida livre, ou ainda podem viver associados a outros organismos, né? Que aí a gente vai chamar de simbiontes quando não forem os parasitas. De onde vem o nome, né? Proto quer dizer primitivo e zoário quer dizer animal. Então, esse nome aqui, protozoário, queria indicar como sendo o primeiro animal, como sendo os ancestrais dos animais. Então, segundo a teoria colonial, né, então, o que teria dado origem ao grupo dos animais? Organismos flagelados unicelulares que teriam se agrupado em um determinado momento, como uma colônia, só que a partir de um determinado instante, essa colônia teria se diferenciado. Então, alguns indivíduos da colônia teriam funções diferentes dos outros, mas todos eles seriam muito dependentes entre si. Então, segundo a teoria colonial, seria esse grupo de protozoários, um grupo de protozoários flagelados que teria dado origem aos membros, né, do reino animal. Hoje, a classificação dos protistas como um todo é bastante diversificada, né? Então, protista já não é nem considerado reino, mas também um agrupamento de organismos. Mas vamos considerar aqui uma classificação antiga dos protozoários, que se dava, né? Essa classificação ela era feita com base na forma de locomoção desses organismos. Hoje isso já mudou, o livro de vocês tem uma classificação mais atual, mas para a gente aqui, para a gente poder reconhecer esses organismos, a forma de locomoção já é o bastante, já basta para a gente, tá? Então, a gente vai dividir os protozoários nesses 4 grupos conforme a forma de locomoção. Os ciliados, que vão se locomover por cílios. Cílios são estruturas que vão recobrir toda essa célula, são curtinhos, são pequenininhos e muito numerosos, tá? Flagelos são essas estruturas aqui mais alongadas, né, e com um número bem menor por células, 2, até 4 flagelos por célula, que vão promover a locomoção desse organismo com um movimento de chicote. Os sarcodinos, que seriam aqueles que se locomovem por meio de pseudópodes, lembra de pseudópodes? E os esporozoários, aqueles que não têm uma forma de locomoção própria, que acabam sendo arrastados ou deslocados por outras formas. Então, a gente vai considerar essas 4 formas de locomoção como esses 4 grupos de protozoários, certo? Vamos começar pelos ciliados, então os protozoários ciliados. Vou soltar um vídeo aqui para a gente ir vendo enquanto ele passa, tá? Então, como eu falei, cílios são essas estruturas que vão recobrir toda a célula aqui, ó, toda a superfície da célula.
E o batimento deles, ó, é que vai promover esse deslocamento. Quero que vocês olhem aqui para o vídeo agora, tá? A gente pode ver aqui no vídeo aqui, ó. A gente vê uma nuvenzinha aqui, né? A gente vê um certo movimento. Esse movimento aqui fora é a água, tá? A água sendo deslocada por meio do batimento desses cílios. E aí então, esse movimento que vai deslocar o protozoário ciliado aí pelo ambiente. Esse aqui do desenho e esse do vídeo, ele é um protozoário do grupo dos paramécios. Então, o gênero, né, é Paramecium. São protozoários de água doce de vida livre. Eles têm esse formato de célula aqui mesmo, sempre muito parecidos, com um sulco, com uma dobra na célula, né, que é por onde o alimento vai entrar nessa célula. Tá? Então, eles são filtradores, os cílios também auxiliam na captura de partículas de alimento e direcionam sempre para essa região aqui da boca. Tá? Então, seguir uma boca da célula, a gente vai chamar isso aqui de citóstoma, tá? É a boca da célula. E aí, daqui vai se originar um fagossoma. Lembra de fagocitose? Lembra de digestão intracelular? E aí, esse fagossomo vai se fundir com lisossomos e vai acontecer a digestão intracelular aqui dentro, tá? Os protozoários ciliados têm também uma característica interessante no núcleo, que é eles têm dois núcleos. Um núcleo grande, que é o macronúcleo, que comanda as funções vegetativas da célula, então o funcionamento da célula como um todo, e o micronúcleo aqui, ó, bem menorzinho, bem mais reduzido, que vai ter uma função na reprodução desses organismos. Como é que os protozoários vão se reproduzir? Pode ser por divisão binária, então uma célula originando duas, ou pode haver conjugação aqui entre os paramécios, em que existe uma troca de micronúcleos, tá? E aí uma degeneração do macronúcleo, e aí eles vão recombinar esse material genético. Então, a forma de reprodução é diretamente relacionada com essa presença do macronúcleo e do micronúcleo, tá? Uma outra característica interessante que a gente vai encontrar aqui no esquema é o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, tá? São os dois nomes possíveis. A gente vai encontrar o vacúolo em todos os tipos de protozoários que sejam de água doce, tá? Qual que é a função do vacúolo? O vacúolo vai ter como função expulsar o excesso de água que entra no corpo desse organismo, que entra nessa célula aqui, tá? Tô deixando o vídeo correr aqui para a gente conseguir ver o vacúolo funcionando. Aqui, ó. Deixa eu parar ele aqui e voltar um pouquinho. Por que ele chama vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil? Ó, repara nessa estrutura aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha essa aqui. Ela tá fazendo um movimento nesse sentido aqui, né? Parece que enche e aí algo contrai e ela esvazia. Enche, esvazia. Enche, esvazia, tá? Ó, tá cheia, esvaziou, tá? Por isso ele tem esse nome, tá? De vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Por quê? Vamos relembrar de osmose? Lembra de osmose? Passagem de água do meio hipotônico, então menos concentrado, para o meio hipertônico, o meio mais concentrado. O que isso tem a ver com protozoários de água doce? A célula, né, qualquer que seja ela é mais concentrada em solutos do que o protozoário, certo? Do que a água, desculpa. Então, a célula ela é mais concentrada do que o meio externo, do que a água doce. Se é assim, a água doce, o ambiente externo, é o ambiente hipotônico,
tônico e a célula é o meio hipertônico. Então, por osmose, a água vai entrar na célula do paramécio, seja do paramécio, seja de uma ameba de água doce, seja de outro protozoário. Quando isso acontece, a tendência da célula seria inchar, né? Inchar tanto a ponto de explodir, se não tiver uma estrutura para eliminar o excesso de água. Essa estrutura é o vacúolo pulsátil. Então, ele vai concentrar a água que entrou e eliminar para o exterior, tá? Protozoários de água salgada, protozoários marinhos, geralmente não têm vacúolo pulsátil. Se não tem, o que aconteceria se a gente colocasse um protozoário de água salgada em água doce? Gostaria que vocês fossem lá no fórum responder para mim. Se a gente colocar um protozoário marinho na água doce, lembrando que os protozoários marinhos normalmente não têm vacúolo pulsátil, o que acontece com eles? Tá? Beleza? Isso acontece não só com ciliados, só usei eles como exemplo aqui. Beleza? Vamos para o outro grupo de protozoários, que são aqueles que se locomovem por pseudópodes, as famosas amebas, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, tem vários nomes possíveis para a gente se referir a esses organismos: sarcodíneos, risópodes ou amebozoários. Vamos pensar em amebas, tá? Então, relembrando, o que são pseudópodes? Pseudópodes são expansões do citoplasma que, né, essa célula vai criando falsos pés, né? E aí esses pseudópodes vão ter função tanto para locomoção quanto para captura de alimento, né? Então, olha aqui, ó, um pseudópode se formando, aqui um vacúolo alimentar, né? E aí esse vacúolo alimentar, então, função digestiva. E olha aqui no exemplo, né? Essa ameba aqui também tem vacúolo contrátil, então ela é uma ameba de água doce. Existem amebas de vida livre, existem amebas parasitas, as de vida livre no solo, livre na água doce, livre na água salgada, tá? A gente vai ver uma de importância para a nossa saúde, que é a causadora de uma doença chamada amebíase, tá? Ou disenteria amebiana, os dois nomes são possíveis. O nome do organismo causador é esse aqui, ó, Entamoeba histolítica. Entamoeba, um tipo de ameba, tá? Amoeba, olha a amoeba aqui, beleza? Como é que se adquire esse protozoário? Água ou né, alimentos contaminados. Contaminados pelo quê? Pelos cistos do protozoário, tá? Então, quando uma pessoa consome água ou alimentos contaminados com cisto, esse cisto passa pelo nosso estômago sem ser digerido. O ácido do nosso estômago até ajuda esse cisto a ir se rompendo. O cisto é uma estrutura de resistência, tá? E aí, quando chega no intestino, o cisto se rompe e vai liberar as amebas lá no nosso intestino, tá? Então, essas células aqui, elas vão se multiplicando, então essas amebas vão se multiplicando e, normalmente, elas podem viver tranquilas lá no nosso intestino junto com a gente. Então, elas vão consumir o resto de alimento que chega ali no nosso intestino, elas podem passar bem desapercebidas. Mas pode ser que algumas invadam vasos sanguíneos, invadam o tecido em volta do intestino, né? E aí é que pode ser bem perigoso, porque se ela cair no sangue, ela pode se espalhar para outras partes do corpo, que não só o intestino, né? Pode causar danos cerebrais, por exemplo. Aqui no intestino, ela pode ter como sintoma causar diarreia, quando a população dessas amebas é grande, né? Causar diarreia, causar dores abdominais muito fortes. Se forem rompidos vasos sanguíneos aqui, eliminação de fezes com sangue, tá? Dor na evacuação também. Então, esses são sintomas que podem levar a uma desconfiança, né? Beleza, mas
é um ciclo, né? A gente precisa continuar. Então, essas amebas que estão lá vivendo no intestino da pessoa doente, elas vão também se reproduzir. E como elas vão se reproduzir? Elas vão formar cistos. Novamente, algumas células vão formar cistos, que são estruturas que têm alguns núcleos dentro de uma única célula, né, dentro de uma única estrutura, e aí quando o cisto se rompe, libera as células e as células se individualizam, tá? Esse cisto, né, uma pessoa contaminada, uma pessoa doente com amebíase, se as fezes forem eliminadas num lugar que não tem saneamento básico, a chance de contaminar água e alimentos é grande, tá? Então, melhor forma de prevenção dessa doença aqui, consumir água potável, se não for tratada, né? Que seja filtrada, que seja fervida, e higienizar os alimentos com água potável também, tá? Então, e além de tudo, saneamento básico seria uma grande medida de prevenção para essa e muitas outras doenças, tá? Vou continuar com outros protozoários em outro vídeo para esse aqui não ficar muito grande.